Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Salmos, Salmos 144 e 143, nosso 177º encontro. É o Salmo 144 da versão hebraica, 143 da versão grego-latina. Este salmo é uma súplica do rei, para que Deus o ajude na luta contra os inimigos do povo. Podemos dividir este salmo em vários temas. Primeiro, o salmista suplica a Javé para resgatá-lo de seus inimigos traiçoeiros. Versículo de 1 a 11. A segunda seção, o salmista descreve as bênçãos de paz e abundância. Capítulo 12 e 15. A primeira seção, do capítulo 1 a 11, pode ser assim subdividida. Primeiro, uma aclamação de louvor a Deus, protetor do rei em suas batalhas. Versículo 1 e 2. Segundo ponto, um lamento pela brevidade e fragilidade da vida humana. Versículo 3, versículo 4. Terceiro, um apelo a Deus para que intervenha na história. Nós temos versículos 5 e 6. E depois, quarto, um refrão, súplica pela salvação divina que enfrenta o perigo da invasão da terra pelos inimigos. Versículos 7 e 8. Quinto, promessa de louvor para que sejam resgatados de seus inimigos. Versículo 9 e 11. Este salmo inicia com uma bênção. Javé manifestou sua onipotência na defesa do rei e do povo, que eles suplicaram pela salvação. Este é um salmo inspirado no Salmo 18 e data do período do pré-exílio da Babilônia. Ouçamos primeiro esse salmo, depois façamos o comentário. Salmo 144, 143. Autoridade justa. Seja bendito, Javé, o meu rochedo, que adestra minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Meu benfeitor, minha fortaleza, minha torre forte, meu libertador, meu escudo, meu refúgio, que a mim submete os povos. Javé, o que é o homem, para que o conheças? O filho de um mortal, para que o leves em conta? O homem é como o sopro, e seus dias como sombra que passa. Javé inclina o teu céu e desce. Inclina o teu céu e desce. Toca os montes e eles fumegarão. Fulmina o raio e dispersa-os. Lança tuas flechas e afugenta-os. Do alto, estende a tua mão. Salva-me, livra-me das águas torrenciais, da mão dos estrangeiros. Sua boca fala mentiras, e sua direita jura falso. Ó Deus, eu cantarei para ti um cântico novo, tocarei para ti a harpa de 10 cordas. És tu que dás a vitória aos reis e salvas a Davi, teu servo. Defende-me da espada cruel, livra-me da mão dos estrangeiros. Sua boca fala mentiras, e sua direita jura falso. Sejam meus filhos como plantas, crescidos desde a adolescência. Nossas filhas sejam colunas talhadas, estruturas de um templo. Nossos celeiros estejam repletos de frutos de toda espécie. Nossos rebanhos, aos milhares, se multipliquem em nossos campos. E nossos bois estejam carregados. Não haja brecha, nem fuga, nem grito de alarme em nossas praças. Filhos do povo, onde isso acontece, filhos do povo, cujo Deus é Javé. Vamos então fazer o nosso comentário a este salmo. Versículo 1. Seja bendito, Javé, o meu rochedo, que adestra minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra.
Um louvor a Javé que protege o salmista, o fortalece. O rochedo, refúgio seguro, em que o salmista acredita e louva. Que adestra minhas mãos para a batalha. Que faz as mãos do salmista forte e o habilita a fim de vencer a batalha, a luta, em confronto com os inimigos. E meus dedos para a guerra. Uma batalha onde se usa arcos e flechas, onde os combatentes devem ter os dedos ágeis. Versículo 2. Meu benfeitor, minha fortaleza, minha torre forte, meu libertador, meu escudo e meu refúgio, que a mim submete os povos. Meu benfeitor, Deus, que o beneficia com sua graça, onde ele encontra escudo e proteção. Minha fortaleza, Javé é a fortaleza onde o salmista encontra refúgio contra seus inimigos. Minha torre forte, se refere a uma grande fortaleza, uma torre que ajuda a se refugiar contra os inimigos e fica fácil estar atento na vigia, observando a proximidade ou não dos inimigos. Meu libertador, aquele que livra o salmista de seus inimigos. Meu escudo, meu refúgio, aquele que protege o salmista, como escudo protege o soldado de pedras e flechas. Javé é refúgio, aquele que protege e salva. Que a mim submete os povos. Javé é aquele que submete os povos, lançando-os ao chão, que são calcados pelos pés do salmista, onde o salmista poderá vencê-los. Javé o ensina as táticas da guerra. Ao salmista protege dos inimigos, submetendo-os diante dele. Versículo 3. Javé, o que é o homem para que o conheças? O filho de um mortal para que o leves em conta? O que o ser humano tem de tão especial para que Javé o conheça, ore por ele e o considere? O ser humano nada tem de especial para que Javé se digne olhar para ele. É pura graça, é puro dom. O filho de um mortal, para que o leves em conta? A realidade efêmera do ser humano, sua mortalidade. Como Javé pode se interessar por este homem? Versículo 4. O homem é como um sopro, e seus dias como sombra que passa. O homem é como um sopro. O ser humano é como um sopro, uma névoa que passa e não deixa vestígio. A realidade passageira e efêmera do ser humano. Seus dias como a sombra que passa. Como a sombra, algo sem substância, passa rápido, como as nuvens do céu. O ser humano é inútil, não é permanente, não deixa rastro. Versículo 5. Javé, inclina o teu céu e desce. Toca aos montes e eles fumegarão. Inclina o teu céu e desce. É uma súplica. Que Javé faça com que sua morada desça à terra. Coloque seus pés na terra. Este pedido, essa súplica, se volta a Javé, para que, como no Sinai, ele se incline do céu e se manifeste na teofania. Neste apelo, se suplica a intervenção divina e se manifesta com igual força irresistível, como foi no Sinai. Nós vimos lá no capítulo do Êxodo 19 e 20, numa teofania com grandes convulsões da natureza, que os montes fumeguem, isto é, faz lembrar os vulcões. Toca aos montes, que Javé possa lutar contra seus inimigos da montanha e eles fumeguem. Porque Javé desceu, sua descida traz fumaça. No Êxodo, capítulo 19, versículo 18, a manifestação de Javé faz com que a montanha fumegasse como uma fornalha, revelando assim a presença divina. Versículo 6. Fulmina o raio, espessa-os, lança tuas flechas e afugenta-os. Fulmina o raio e dispersa-os. Que os raios sejam atirados nos inimigos e eles se espalhem.
Lança tuas flechas, raios e afugenta-os. É a súplica do salmista, a fim de que os inimigos sejam destruídos. As armas de Deus são da natureza, o serviço de Deus para defender seu povo. Versículo 7. Do alto estende a tua mão, salva-me, livra-me das águas torrenciais, da mão dos estrangeiros. Do alto estende a tua mão. O salmista diz: envia-me suas flechas para destruir os inimigos. Envie suas mãos para me resgatar. Que Javé Deus envie suas mãos do alto do céu para tirá-lo da água. Salva-me. Que Javé venha em seu socorro, trazendo-lhe libertação, salvação. Livra-me das águas torrenciais. O salmista suplica que Javé o liberte das águas que querem levá-lo com suas forças. A metáfora vem esclarecida quando o salmista diz: da mão dos estrangeiros, dos inimigos. Que Javé liberte dos inimigos que querem matá-lo, águas torrenciais. Livrar-o dos exércitos estrangeiros que cobre a terra como um rio, que transborda como águas torrenciais. Versículo 8. Sua boca fala mentiras, sua direita jura falso. Que Javé o liberte das bocas mentirosas dos inimigos que falharam em manter suas palavras. São pessoas que juram falso, que levantam suas mãos em juramento, mas juram falso, mentem. A terra. O povo enfrenta o perigo da invasão de seu território pelos exércitos inimigos. Eles são pessoas que não se deve confiar. Os inimigos não têm palavras, juram falso. Versículo 9. Ó Deus, eu cantarei para ti um cântico novo. Tocarei para ti a harpa de 10 cordas. Ó Deus, Elohim. O salmista faz um voto. Ele será obrigado, uma obrigação moral. Se Javé o libertar, ele cantará uma canção nova de ação de graças. O salmista promete uma canção nova. Tocarei para ti a harpa de 10 cordas. A canção será acompanhada, então, de harpas. Cantará com a voz, acompanhado da harpa de 10 cordas. Versículo 10. És tu que dás a vitória aos reis e salvas a Davi, teu servo. Defende-me da espada cruel. A nova canção começará com essas palavras dirigidas a Elohim Deus. Tu dás vitória aos reis. O salmista destaca que as vitórias dos reis, essas vitórias se devem puramente a Deus. Tem Deus como aquele que ajuda os reis. Nem mesmo com suas sabedorias, poder e armas, os homens poderão se igualar à ajuda divina. Salvas a Davi, teu servo. Javé salva, redime Davi, o resgata. Quando Javé atender o pedido do salmista de salvá-lo, resgatá-lo, ele cantará uma canção nova, uma canção de Deus que dá vitória aos reis e que resgata Davi, seu servo. Defende-me da espada cruel, a espada do inimigo, que ele possa ser defendido, resgatado por Javé, da espada daquele que é mau. Versículo 11. Livra-me da mão dos estrangeiros, sua boca fala mentiras e sua direita jura falso. Em sua nova canção, o salmista repete a súplica do versículo 7 e 8. A súplica de que ele seja libertado dos maus, do exército inimigo. O inimigo cuja boca só traz mentiras. E ao levantar a mão para fazer os votos, ele jura falso. Versículo 12. Sejam nossos filhos como plantas, crescidos desde a adolescência. Nossas filhas sejam como colunas talhadas, estruturas de um templo. Deste versículo até o fim do salmo, o salmista descreve a paz que reinará depois do seu resgate das mãos dos inimigos. Então, sejam nossos inimigos como plantas. Ele compara os filhos com uma nova planta, um renovo plantado há poucos dias, crescidos desde a adolescência,
Que os familiares e mestres façam crescer e desenvolver seus adolescentes, cuidando para que cresçam saudáveis. Nossas filhas sejam colunas talhadas, pilares colocadas nos cantos da construção, com grande cuidado e precisão, fortalecendo e unindo assim as paredes. O salmista compara os filhos a plantas, o renovo, a palavra de Deus e suas filhas a pedras angulares. Estrutura de um templo, que os corpos das filhas, feitos de muitos membros, que se unem de forma única, como um palácio sólido, se tornem agradáveis aos olhos de quem vê, como o templo de Jerusalém, e assim também sejam sagradas. Versículo 13. Nossos celeiros estejam repletos de frutos de toda espécie, nossos rebanhos aos milhares se multipliquem em nossos campos. A súplica de prosperidade como forma de bênção divina, que com a vitória contra os inimigos, Deus abençoe seu povo. Que a abundância faça os celeiros se tornarem repletos, vencendo a carestia da guerra. E que os rebanhos se multipliquem como tempo de paz. Versículo 14. Nossos bois estejam carregados. Não haja brecha, nem fuga, nem grito de alarme em nossas praças. Que os bois sejam gordos, como se carregam grandes fardos, carregados com as colheitas. Não haja brecha nem fuga. Que não haja rebelião entre o povo, mas cada um obedeça aquilo que deve ser obedecido. Que não haja fuga. Que as famílias vivam em harmonia. A referência da palavra fuga, livro do Deuteronômio, Yotzet, capítulo 24, versículo 2, se refere ao divórcio. A mulher deixa a casa, sai de casa. O homem deve divorciar sua mulher dando-lhe uma carta de divórcio. É uma leitura rabínica. Assim que nenhuma mulher abandone a casa do marido e as famílias vivam em harmonia. Nem grito de alarme em nossas praças. Não haja sinais de luta ou desavença em suas ruas e praças. Que o povo viva pacificamente juntos. Versículo 15. Feliz o povo onde isso acontece. Feliz o povo cujo Deus é Javé. O salmista conclui o salmo com gritos de alegria. Feliz o povo que vive tudo o que vem descrito neste salmo. Assim feliz, bem-aventurado o povo cujo Deus Elohim é Javé. Pois Javé vela e abençoa seu povo. Este povo é feliz, é um povo abençoado. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.